Medida Provisória 881, mais conhecida como MP da Liberdade Econômica. Você já ouviu falar nela? E qual é o impacto que essa nova medida provisória vai trazer para o seu varejo? Confira agora comigo. Olá, eu sou Rômulo Teve e você está no canal que traz notícias sobre varejo. Inscreva-se agora se você ainda não é inscrito e não esqueça de acionar o sininho porque tem vídeo inédito com muito conteúdo toda semana. Em 30 de abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro promulgou a MP 881, também conhecida como MP da Liberdade Econômica, que tem por objetivo desburocratizar as atividades econômicas, ou seja, reduzir o papel do Estado e a burocracia sobre o comércio, as indústrias e os serviços. E eu vou citar aqui principalmente qual é o impacto no varejo, que é o foco do nosso assunto. A MP tem 3 norteadores, que é a presunção de boa-fé das partes, a liberdade para fazer negócios e também a mínima intervenção do Estado. Então, todas as mudanças que essa MP propõe estão baseadas nesses norteadores. Ao todo, a medida provisória ela vai mexer com 17 pontos das legislações que já existem. Eu não vou citar todas as 17 aqui, porque senão esse vídeo ia ter 1 hora, mas eu vou focar em apenas 6, que certamente é o que é mais profundo nas mudanças envolvendo o varejo. Então veja comigo agora quais são as 6 principais mudanças que essa MP vai trazer e que vai impactar no seu varejo. Uma das mudanças que a MP traz é o fim de autorização prévia para operar, o famoso alvará de funcionamento e outros tipos de autorização dos estados, municípios e do próprio governo federal. Então, se você aí já deve ter passado por aqueles problemas de abrir uma empresa, ir na prefeitura e ter aquela burocracia para conseguir um alvará de funcionamento, a partir dessa medida provisória não é mais preciso desse tipo de autorização. Mas atenção, você ainda precisa ter os registros nos órgãos competentes, contrato social, registro nas receitas estadual, federal, municipal e registro na prefeitura. O que não vai ser mais necessário são autorizações prévias. Essa mudança é válida para estabelecimentos de baixo risco e o próprio governo já identifica quais são os tipos de estabelecimento considerados de baixo risco. Se você for de médio ou de alto risco, segue precisando de alvará de funcionamento. Isso certamente é uma das mudanças muito positivas que essa MP traz, porque muitos negócios que eu acompanho no varejo, distribuidoras, atacadistas e varejistas mesmos, têm dificuldade de participar, por exemplo, de licitação pública, porque não conseguem um alvará de funcionamento. Então isso certamente vai facilitar e é uma mudança positiva que a MP está trazendo. A segunda mudança que essa medida provisória traz é o fim do papel, ou seja, todos aqueles comprovantes tributários, trabalhistas e outros comprovantes que a lei cita, que você precisava guardar até 35 anos no caso de documentos trabalhistas, poderão ser digitalizados e arquivados digitalmente, podendo ser descartado o documento físico. Isso também é uma mudança muito positiva para os pequenos negócios em função desse risco de armazenamento. Você tem que guardar, você tem que ter todo o cuidado do documento não se extraviar, não se perder, não apagar, porque hoje existe muito papel termosensível que apaga a informação. Com a digitalização, você não precisa mais guardar o documento oficial. Porém, uma atenção, isso ainda precisa de regulamentação de como é que é o padrão de digitalização e as questões de garantia de segurança do dado, de certificação. Então não vá saindo agora rasgando seus papéis, escaneando de qualquer jeito. Mas é uma mudança positiva que vai realmente fazer uma diferença em breve na vida dos pequenos negócios. A terceira mudança que a MP traz é a chamada liberdade de horário. Ou seja, coibir os abusos de alguns legisladores federais, estadual e municipal que restringem os horários de atendimento dos negócios, das empresas. Então o objetivo é dar mais autonomia para as empresas definirem os horários que desejam trabalhar. Mas aqui tem alguns pontos importantes.
Isso não vai mudar as leis ambientais, leis trabalhistas e outros tipos de código de conduta que já fazem algum tipo de restrição, garantindo a proteção ambiental, seja ela sonora, as políticas de boa vizinhança que constam na lei. O foco aqui é reduzir abusos de legisladores que, por exemplo, podem proibir um comércio de funcionar 24 horas numa cidade. Outra questão é que ele também não impacta sobre contratos particulares que restringem o horário de funcionamento, como é o exemplo de shopping center. Então não é porque agora essa lei ela permite liberdade de horário que um lojista de shopping vai poder operar 24 horas, se o contrato dele junto ao shopping não permite esse tipo de situação. É uma mudança positiva, porém na prática eu particularmente não enxergo tanta diferença. Os legisladores de cidades maiores já enxergam mais a importância de dar essa liberdade de operar os domingos, operar os feriados, operar em horários mais incomuns. Mas eu acredito sim que tem algumas cidades, algumas regiões que isso pode ser positivo. A quarta mudança é a liberdade para definição de preço. É realmente implementar a lei de oferta e demanda. O empresário, o lojista, vai poder ter liberdade de definir o preço que ele deseja para os seus produtos ou para os seus serviços, com a mínima intervenção do Estado. O objetivo aqui é dar uma segurança jurídica contra ações do CAD ou do PROCON em caso de situações que eles entendem que há um abuso, quando, na visão do governo, esse abuso não está acontecendo. Então é realmente dar mais autonomia para as empresas negociarem o preço que desejam. Atenção nessa questão, porque quando as prefeituras, estados ou governo federal decretam calamidade pública, a situação é diferente, a pessoa não pode ter a liberdade que essa lei defende, ou seja, a liberdade de dar preço que você deseja por causa das ofertas e demandas é em situações em que não haja calamidade pública. Minha visão para essa situação é que eu não sei o quanto isso realmente é positivo, porque a gente tem que lembrar que a lei vale para os dois lados. Então, talvez o pequeno lojista ele esteja enxergando como positivo, porque ele vai ficar mais despreocupado em, por exemplo, subir o preço dele numa questão que ele acredita que ele tenha direito. Mas ele esquece que essa regra também vale para o grande fabricante, para o grande industrial, que pode começar a impor um preço mais alto para o lojista também, sem a preocupação que isso possa ser considerado abuso de poder econômico, onde o PROCON e o CAD vão ter menos interferência. Então, apesar de parecer uma mudança positiva, que gera segurança jurídica para o lojista, para o varejista, na prática eu não sei se isso não vai criar alguns abusos de marcas e de grandes grupos econômicos que realmente tenham poder econômico. A quinta mudança que traz a MP é o chamado respeito aos contratos, onde o judiciário vai ter muito menos interferência em questões de processos, onde uma parte questiona cláusulas de contrato assinadas e concordadas previamente. O objetivo disso é gerar uma segurança jurídica, porque existe uma preocupação que muitas vezes duas partes, dois particulares, concordam com as cláusulas e depois começam a questionar a outra parte na justiça, tornando o contrato fraco, ou seja, não dando uma segurança em negociações prévias. Então a proposta dessa cláusula dentro da MP é justamente gerar mais segurança jurídica. Mais uma vez, quando eu faço uma avaliação pensando grandes redes, grandes marcas, pessoas que têm poder econômico frente aos varejistas menores de baixo poder econômico, eu me preocupo do quanto isso não pode ser prejudicial. É sim importante que contratos sejam respeitados e que a justiça se envolva o mínimo possível nesse tipo de questões, mas também limitar o direito da justiça de quando alguém se sente lesado, poder questionar também é algo muito sensível. Por exemplo, em cláusulas de nulidade, de cancelamento de contrato, uma das partes pode colocar uma multa extremamente alta e antes a justiça poderia cancelar essa cláusula alegando que havia um ganho desproporcional. Com essa nova MP, isso não vai ser possível. Esse tipo de cláusula passa a ser válido. Então, principalmente o pequeno varejista vai ter que ter muita atenção nos contratos
que assina nos contratos por adesão quando ele está tratando numa relação com grandes empresas, grandes redes, grandes bancos, para ter cuidado, porque vai ser muito mais difícil para o pequeno varejista cancelar algum contrato ou questionar na justiça alguma cláusula contratual. A sexta e última mudança que eu vou citar aqui, eu acredito que é muito positiva para o varejo, que se chama fixação de prazo e aprovação tácita. Ou seja, sempre que você precisar de algum tipo de autorização prévia ou autorização de algum órgão competente do governo, daqueles que a gente não pôde eliminar quando eu citei o fim da necessidade de autorizações, esse órgão precisa definir um prazo de retorno, um prazo em que ele vai dizer se está aprovado ou se não está aprovada a sua solicitação. Passado esse prazo, se o órgão não se pronunciar com você, está considerado aprovado a sua solicitação por omissão do Estado. Isso certamente é muito positivo. Imagina aquela realidade de um PPCI que você solicitou há 2, 3 anos e ainda não recebeu uma vistoria do Corpo de Bombeiros para poder validar aquele PPCI, validar aquele habite ou qualquer outro tipo de autorização. Não sei dizer ainda se PPCI ou habite, que foram exemplos que eu usei, fazem parte desse hall de autorizações que vão entrar na lei. Mas já é um grande sinal que o Estado mesmo se coloca numa visão onde, se ele não tem condições de atender o empresário, ele libera o empresário a operar até que ele tenha condições de atender. Então eu acredito que isso é muito positivo. Mais uma vez vai ajudar empresas que precisam desse tipo de autorização e de documentos para licitações públicas, para contratar com empresas mistas do governo ou até para outros tipos de autorização, outros tipos de negociação bancárias e afins. Então essa sexta mudança certamente vai ser também muito positiva para os varejistas. E você, já teve algum problema nas partes burocráticas com o governo? Um alvará que não conseguiu, um PPCI que faz anos que não sai, problemas com o contrato? Comenta aqui embaixo. O que dessas 6 mudanças que eu citei você acredita que vai ser mais benéfica para o seu negócio e vai ajudar a resolver problemas de burocracia que você sofre hoje, para a gente conversar um pouco, trocar uma ideia? Um ponto muito importante dessa MP, ela já está vigente. Das 17 mudanças, algumas delas ainda precisam passar por regulamentação e aprovação por algum tipo de regramento. Então, apesar da MP estar vigente, elas ainda não estão sendo postas em prática. Outra questão importante é que uma medida provisória, após assinada por um presidente, tem 120 dias para ser aprovada pelo Congresso Nacional, senão ela deixa de valer. Então, como consultor, a minha recomendação é que você não faça nenhum tipo de mudança na sua rotina e nas suas burocracias ao longo dos próximos dias. Aguarde até o final de agosto, mais ou menos, que é quando nós teremos se o Congresso Nacional já aprovou esta medida provisória, transformou em lei. Certamente essas cláusulas, essas questões da lei que ainda precisam de regulamentação começarão a ter uma regulamentação e aí sim a gente pode dizer que está valendo. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo a cartilha oficial do governo federal que traz todas as 17 mudanças, alguns exemplos, como era antes, como passa a ser agora, para que você leia, acompanhe. Se alguma delas pode te beneficiar, converse com o seu advogado, converse com o seu contador, já organize a empresa para se aproveitar da lei, espere esse prazo de aprovação, espere a regulamentação e se aproveite dessa mudança que, no geral, eu acredito sim que vai ser muito positiva para os varejistas. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha com outros empresários que não estão sabendo dessas mudanças para que eles também possam se beneficiar. Semana que vem eu estou de volta com um vídeo inédito. Espero você. Tchau, tchau!